Na edição de hoje, você vai assistir uma matéria sobre os benefícios da quinoa, um alimento com muitos nutrientes e que também ajuda a emagrecer. Assista também uma entrevista com os gêmeos Feitosa. Eles são artistas especializados em grafite. E não perca a entrevista com o advogado que vai falar sobre seguro-desemprego. Isso tudo é a partir de agora no programa Você Sabe Fazer. Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe. Olá, seja bem-vindo ao programa Você Sabe Fazer. Vamos começar este programa falando sobre alimentos saudáveis. Você já ouviu falar do alimento quinoa? Devido ao seu alto valor nutritivo, muitos já conhecem este grão que pode trazer muitos benefícios à saúde. Não é à toa que a quinoa vem ganhando espaço na mesa dos brasileiros. Considerada um dos alimentos mais completos e nutrientes, equiparando-se apenas ao leite materno, ela previne a osteoporose e o câncer de mama. Assista agora! Por que a quinoa é considerada um alimento completo? Trata-se de um cereal que tem uma concentração bastante significativa de proteína. A maioria dos cereais tem uma concentração bem maior de carboidrato. No caso da quinoa, 15% dela é proteína. Esses aminoácidos que compõem a quinoa são aminoácidos semelhantes ao leite materno, então o valor nutricional é muito interessante. Além de ser rica em magnésio, em cálcio, em vitaminas do complexo B, em fibra, então ela é um alimento realmente que atende uma série de necessidades. A quinoa é um grão originário da Bolívia e com alto poder nutritivo. Para você ter uma ideia, este grão possui proteína de alta qualidade, além de grandes quantidades de vitaminas e minerais presentes. O sabor é leve, semelhante à soja, e a cada dia conquista espaço na mesa dos brasileiros. E quais são os benefícios? A quinoa, por ser rica em fibra, então vai melhorar a função intestinal, vai dar sensação de saciedade, diminuindo a ansiedade. Por ser rica em micronutrientes, vai prevenir uma série de deficiências nutricionais e vai facilitar equilibrar os níveis de glicose na corrente sanguínea. Por ter baixo índice glicêmico, por ser fonte de fibra e proteína, não faz uma elevação grande da glicose, então ela pode ser usada inclusive por quem tem diabetes. A quinoa, ela ajuda a emagrecer? Ela não é um alimento emagrecedor, um alimento termogênico, por exemplo, que aumentaria a taxa metabólica basal. Mas pela quantidade de fibra que ela tem e pela quantidade de micronutrientes, ela dá uma sensação de saciedade. Dando uma sensação de saciedade por um tempo maior, a pessoa tem menos apetite, menos vontade para fazer os beliscos, por exemplo, né? Diminuindo a ansiedade, o que pode facilitar, sim, a perda de peso. Pelo fato do seu índice glicêmico baixo, como eu comentei, ela não facilita a liberação da insulina em excesso. Isso também pode facilitar a perda de peso. Existe uma quantidade ideal para cada pessoa consumir a quinoa? Não necessariamente, isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Depende das necessidades nutricionais de cada um. Mas se a gente falasse de uma média diária, ficaria em uma média de 2 a 3 colheres de sopa, variando o tipo da quinoa. Então, em grãos, às vezes a pessoa comeria um pouco mais, se for em floco em cima das frutas, um pouco menos. Depende muito de pessoa para pessoa, mas de média a gente pode usar de 2 a 3 colheres de sopa. E todas as pessoas elas deveriam consumir isso todos os dias? Todas as pessoas podem consumir a princípio, né? Como todos os alimentos, existem as particularidades. Tem pessoas que têm uma sensibilidade a determinados grãos, a determinados cereais. Então, se a pessoa, ao consumir, sente algum tipo de desconforto, é importante procurar orientação para ver o que pode estar acontecendo. Talvez tenha uma sensibilidade ao grão, algum fator que tem nesse grão, né? Fora isso, como ela é um alimento muito completo, rico inclusive em proteína, como foi comentado, poderia ser consumido por todas as pessoas. E para quem faz atividade física, é um bom alimento?
Certamente, justamente pelo fato de ter tanto carboidrato quanto proteína, ela pode facilitar a manutenção da massa muscular. Pode ser usado para as pessoas em geral que fazem exercício físico e ela é muito bem empregada para quem é vegano ou vegetariano, que não consomem determinadas proteínas de origem animal. Então a gente consegue substituir parte dessas proteínas através da quinoa e outros alimentos também, mas alimentos assim que, como a quinoa, tem um percentual grande de proteína. E quais são as formas de consumir? São bem variadas, então quem gosta da quinoa em flocos pode utilizar ela com fruta, com iogurte, em vitamina, até em alguma farofa dá para utilizar. A quinoa em grãos, ela já deve ser cozida, então ela é cozida normalmente semelhante ao arroz. Leva um tempo aí de uns 20 minutos para o cozimento, ideal que ela fique uns 10 ou 15 minutos de molho antes, porque todo grão pode ter um fator antinutricional que a gente com o molho consegue eliminar, e ela pode ser cozida, temperada com alho, cebola, temperos naturais, a gosto, né? Tem também a opção da quinoa em farinha. Essa da farinha ela é bem interessante para a gente fazer algum tipo de bolo, algum tipo de pão, biscoito. Então ela pode ser empregada em receitas, especialmente as que são assadas, né? Porque daí vai agregar valor nutricional e vai agregar uma quantidade bem interessante de proteína à receita, fazendo com que o índice glicêmico dessa receita fique mais baixo, o que deixa a receita certamente mais saudável. Você que está em casa pode vir até aqui na Emporium Produtos Naturais para consumir vários produtos. Vera, explica pra gente então alguns desses produtos que estão aqui na mesa. Nós temos a quinoa em grãos, como eu comentei durante a entrevista. Então, assim, tem a opção dela escura e clara. Tem tanto misturada quanto elas separadas. O valor nutricional delas é muito semelhante. Vai questão de paladar ou até de coloração. Tem mães, por exemplo, que colocam no arroz e não quer que o filho perceba que tem algo diferente, então prefere a clara. Tem gente que já quer deixar um prato um pouco mais bonito, coloca a escura ou até faz elas mescladas, né? Depois tem a opção dela em flocos. Ela em flocos vai ser utilizada, como eu comentei, nas frutas, no iogurte ou em vitaminas, né? Aí as marcas variam bastante também. A farinha pode ser usada em preparações assadas, especialmente. Os biscoitos, tem alguns biscoitos que eles são bem ricos em fibra por conta da quinoa e de outros ingredientes que estão neles, né? Tem também já uma misturinha para quem quer algo mais prático, por exemplo, de arroz com quinoa. Então isso já facilita, a pessoa nem precisa fazer a mistura em casa, já tem ele pronto, né? Barrinhas de cereais, que também são boas opções para os lanches. Tendo quinoa, elas vão ter uma concentração maior de fibra, né? Até os chocolates, aquele chocolatinho do lanchinho da tarde, quem não fica sem e quer um chocolate que tenha mais fibra, ele já tem um teor maior de cacau, acaba tendo um pouco da quinoa também, né? O próprio macarrão tem uma pasta aqui de arroz, que ele é arroz com quinoa, então também pode ser uma opção de uma massa com índice glicêmico um pouco menor, o que facilita a manutenção do peso e a prevenção, por exemplo, do diabetes, né? E mais uma opção aqui, que seria um arroz com uma mistura de alguns grãos, dentre os grãos tem a quinoa também, né? Então as opções são bem variadas, como a quinoa é um alimento que está sendo muito estudado, um alimento que está sendo falado bastante, cada vez mais produtos, alimentos estão sendo lançados, pães até onde se adiciona a quinoa. Então, dia após dia, a gente percebe um aumento dos produtos à base de quinoa e que, além de facilitar a vida, porque às vezes eles já estão mais equilibrados, já estão prontos para o consumo, eles são saudáveis também. E o melhor de tudo isso é que você pode encontrar este produto na Emporium Produtos Naturais. Aproveite! Agora vamos fazer um rápido intervalo e assista a seguir uma entrevista sobre seguro-desemprego. Já já estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz. O que
você sabe sobre o seguro-desemprego? Conhece sobre as mudanças com a nova lei? Acompanhe a entrevista agora. O seguro-desemprego é um direito assegurado aos trabalhadores, mas muitas pessoas não sabem como funciona. Para você entender ainda mais, conversamos com um advogado. Assista agora. O que mudou com a nova lei? Olha, essa suposta nova lei é anunciada pela presidente no final de 2014 e início de 2015, nada mais é do que uma ideia ainda de uma projeção de como poderia ficar o seguro-desemprego. Claro que por medida provisória ela já pode funcionar. Contudo, para virar uma lei em definitivo terá que ter todo um processo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, para que haja uma aprovação dessa mudança. Então, assim, o que substancialmente foi feito, acertadamente, na minha opinião, é que o seguro-desemprego está sendo corrigido. Não é o modelo ideal ainda, mas agora, por exemplo, um empregado que está no seu primeiro emprego ficaria trabalhando 1 ano e meio, e daí sim, saindo do emprego no mínimo em 1 ano e meio, ele teria então direito ao seguro-desemprego, que chegaria talvez a 5 meses de trabalho, ou com a proporção que a Caixa Econômica ali encontre, que o Ministério do Trabalho, encontre permitida em relação a isso. Mas eu diria para você que ainda é pouco essa mudança. Antes eram só 6 meses, agora já é 1 ano e meio. Ela ainda é pouco porque ainda tem um certo comodismo em determinados pontos, e mesmo assim o governo também não tem uma estrutura adequada para atendimento. Você vê hoje filas serem formadas nas dispensas, alguns locais como o Cine ficaram sem atendimento durante o mês de janeiro inteirinho, então a pessoa ficou sem renda, sem recebimento. Então, assim, se existe o direito, tem que dar estrutura para ele ocorrer. Contudo, mesmo ele existindo e tendo estrutura, eu acredito que ele mereça correções como esta, que começou de 1 ano e meio, mas ainda há muito para ser feito. Por exemplo, talvez a mudança de não haver mais um seguro-desemprego e sim ser algo como um seguro-emprego, que seria o empregado sair e ter um outro posto de trabalho, nem que seja o trabalho numa ONG ou um trabalho com dependentes químicos, para recebendo os valores aí sim ter, porque acomoda, né? Qualquer ser humano se acomoda em receber algum valor apenas ficando em casa. E quem tem direito ao seguro-desemprego? Tem direito ao seguro-desemprego todos aqueles empregados que são dispensados sem justa causa por parte do empregador. E ali sim, tem o direito a partir de hoje ainda, em 6 meses, agora de quem trabalhou no mínimo 1 ano e meio. Contudo, você sempre precisa respeitar uma carência se você vai voltar a receber esse seguro-desemprego, porque você recebendo ele muito próximo a um período que você já recebeu, você não tem direito. Tem que esperar um outro emprego seu passar um período maior do que até esse de 1 ano e meio para você poder ter de volta o seguro-desemprego. E existe alguma diferença para quem já fez o seguro-desemprego e quem vai fazer pela primeira vez? Só a diferença em relação a essa carência que eu te falei. Então ele vai ter direito a um segundo seguro-desemprego se ele respeitar essa carência de recebimento do primeiro seguro-desemprego e também receber depois de um determinado período nessa empresa. Mas não há diferença em recebi o X numa primeira vez, a segunda vez que eu vou receber menos. Não, isso depende do emprego que ele tinha, do salário que ele tinha, essas questões. E quem que paga? Quem paga não é o empregador, é questão do governo, realmente quem paga na esfera federal, que é feito esse pagamento. Os saques são feitos na Caixa Econômica, mas o procedimento todo é de responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego, que faz parte do Poder Executivo Federal. Como dar entrada ao seguro-desemprego? Bom, o empregado dispensado sem justa causa, após fazer sua rescisão, vai receber uma guia específica no momento da rescisão, que é a responsabilidade do empregador entregar, e se dirigir até o posto do Ministério do Trabalho ou do Cine, e ali então agendar o seu procedimento para o recebimento do seguro-desemprego. A partir de então, ele vai ter um determinado dia que ele vai poder sacar esse valor na Caixa Econômica Federal. Esse é o processo para retirar o dinheiro? Exatamente, esse é o processo para você começar a receber.
primeiro você faz esse passo protocolar no Ministério do Trabalho ou no Cine, ou em algum órgão competente daquele determinado município que faz. E depois se dirigir à Caixa Econômica Federal. E qual que é o prazo? O prazo máximo é de 5 meses, né? Mas existem determinados empregos, por exemplo, que são de tempos menos duradouro, em que não chegam a ser de 5 meses, e sim de menos tempo. Quais são os direitos de quem é demitido? Quem é dispensado sem justa causa por parte do empregador tem direito a verbas proporcionais, que ele já tinha, como 13º, férias que já venceram, 13º eventualmente de um outro exercício, mas isso é muito menos comum. Sacar todo o FGTS que está lá na Caixa Econômica, os depósitos mensais, terá multa de 40% do FGTS, e essa é uma diferença grande, e também o aviso prévio, que o empregador paga para o empregado, e seu saldo de salário, além de outras verbas que eventualmente sejam de direito em decorrência daquele emprego. O que eu falei aqui foram questões que sempre vão existir padrões nas rescisões. E quais são os direitos de quem pede a demissão? Quem pede a demissão tem mais reduzido esse direito. O que some do que eu falei? Continua férias, recebendo de férias, continua 13º, continua. O aviso prévio é ele que paga para o empregador, a não ser que o empregador não queira descontar isso dele, mas senão é ele que tem que honrar ele empregado. Não tem o saque do FGTS e também não tem a multa de 40% do FGTS. Então, os valores financeiros para quem pede demissão são menores. Contudo, é justa por quê? Porque é ele que está dando a notícia para o empregador que está querendo romper aquele contrato de trabalho. Por esse motivo é que não é que se reduz, é que a modalidade é que é diferente da modalidade de quando ele é dispensado por iniciativa do empregador. Lembrando que daí o seguro-desemprego, ele só tem para quem é dispensado sem justa causa por iniciativa do empregador. Mas qual que é a diferença do seguro-desemprego para quem pede e para quem é demitido? Simplesmente diria para você que não há essa diferença, porque quem pede demissão não tem direito ao seguro-desemprego. Não vai receber de hipótese alguma porque não é direito na lei, né? Agora, só recebe quem é dispensado por iniciativa do empregador. Quais são as dicas que você passa? Olha, as dicas finais que eu diria, se você é empregado, preserve seu emprego, não chegue, não culmine em você precisar usar seguro-desemprego, usar fundo de garantia, porque isso é para uma reserva que você tem que ter, uma emergência que venha a ocorrer. O seguro-desemprego ele existe, por exemplo, para você ter um seguro enquanto você não tem um novo emprego. Mas não se acomode nele, porque ele vai terminar, você não vai ter outra subsistência, muitas vezes, e a responsabilidade disso é sua, a culpa é sempre sua por não ter se preparado para isso. Você tem família, tem filhos, então isso precisa ser tomado um cuidado muito extremo. E uma outra situação em relação a tudo isso é para quem não está ainda com posto de trabalho garantido, que quando conseguir esse posto, preserve o emprego. O Brasil vive uma dificuldade muito grande, as empresas estão enfrentando crises, estão tendo dificuldades pela política econômica inadequada dos últimos anos, que está bem claro, acho que nos noticiários para nós nesse momento. Então, nós temos que ajudar o país a se reconstruir. E você mesmo, para não sofrer mais, precisa preservar aquilo que você tem de precioso e de dignidade da pessoa humana, que é propriamente dito o seu emprego. O seguro-desemprego, portanto, é uma ajuda que o trabalhador recebe do governo federal para conseguir continuar sustentando a família enquanto procura uma nova fonte de renda. A seguir, acompanhe a entrevista com os talentosos irmãos Feitosa. Eles são idênticos e fazem um ótimo trabalho com o grafite. Já já estamos de volta. Você sabia que é importante conhecer seus pés e ter o acompanhamento de um podólogo? Clínica Saúde dos Pés, especializada na avaliação do pé diabético, do idoso, gestantes e crianças. O atendimento consiste em avaliação dos pés, da pisada e do calçado. Tratamento para unhas encravadas, com micose, calos e pele ressecada. Temos estacionamento próprio e ambiente climatizado. Agende sua consulta. Saúde dos Pés, com Rosângela Schwartz.
edição de hoje vou conversar com os gêmeos e eles são idênticos, mas sabe o que eles sabem fazer? São artistas especializados em grafite. Olha só! Nascidos em São Paulo, a dupla descobriu na infância que tinha paixão por desenho, animação e histórias em quadrinhos. Aos 21 anos, se mudaram para Joinville e não tiveram dúvidas de que queriam estudar design. E foi fazendo grafite que eles sentiram que se expressavam com mais liberdade. Conheça mais sobre o trabalho deles. Estou agora ao lado deles, mas antes vamos identificar quem é quem aqui. Qual que é o teu nome? Alexandre. Então, ele é o Alexandre e você? Eduardo. Então tá, agora já conhecemos quem é quem, vamos conhecer um pouco mais sobre esse incrível trabalho. Como que vocês perceberam este dom? Desde criança a gente sempre desenhando, só que sempre ficava na gaveta, né? A gente nunca expôs nosso trabalho assim pra mostrar pro pessoal e depois que a gente foi pra rua, a aceitação foi melhor, o pessoal foi conhecendo nosso trabalho e gostando bastante, né? E a gente tinha tipo um receio assim, pô, será que o pessoal vai gostar do nosso trabalho? Isso. Pra nós tá sendo uma experiência muito gratificante, né? E há quanto tempo que vocês trabalham com grafite? O grafite especificamente a gente trabalha em junho, vai fazer 2 anos. É bem recente mesmo. E como que é o trabalho de vocês, assim, o que é feito? A gente trabalha um layout primeiro, né, com o cliente ou a gente mesmo. Se a gente quiser fazer de autoria própria, a gente faz primeiro um layout para a gente estudar como a gente vai usar as cores, as formas e a gente consegue desenvolver em cima dessa proposta, né, que é o layout. E como que vocês escolhem o desenho que vocês vão fazer no local? A gente escolhe, primeiro a gente quer passar um sentimento, uma proposta. E a gente quer sempre passar alegria no nosso trabalho. Alexandre, quais materiais são utilizados? A gente hoje, o forte é o spray mesmo. Só que a gente usa latex, usa esponja, usa rolinho. Tudo que é feito para arte de rua mesmo. E quanto tempo leva para fazer um desenho? Depende do projeto, da parede, da proposta da empresa que está querendo o nosso trabalho, né? É muito relativo isso. Como que você se sente fazendo grafite? Grafite, sei lá, é uma experiência de vida diferente assim do que ficar pintando no papel. Depois que a gente começou a fazer grafite em parede, o nosso traço ficou mais firme no papel, né? Isso foi uma experiência muito legal. E o que vocês buscam assim, passar para o público? O que vocês querem que o público venha de vocês? A gente tenta passar uma experiência de qualidade de trabalho, assim, interagindo com o cliente. A gente não quer só fazer o trabalho e, pô, acabou, vamos embora. A gente quer interagir, quer saber como eles vão trabalhar, o que eles vão propor E para você, Eduardo, assim, o que para você significa o grafite? O grafite é um sentimento e uma forma de se expressar. É um movimento, né? E esse movimento que as pessoas se identificam mais rápido, porque está mais acessível para as pessoas, porque está na rua. E qual foi o trabalho que mais te marcou? O que mais me marcou foi o trabalho que a gente fez para o CT Rei Pelé, lá em Santos, que a gente, com o convite do Paulo Consentino, que é um artista local lá de Santos, ele conheceu o nosso trabalho e fez o convite e a gente foi lá para Santos para fazer esse projeto com ele lá. E a gente está aqui numa escola de Joinville, que vocês trabalharam junto com as crianças, né? Como que foi esse trabalho? Esse trabalho foi muito legal porque a gente tirou o grafite das ruas e inseriu na escola, né? E a interação com as crianças foi muito legal porque elas se identificaram muito com o grafite. E quais são os planos futuros que vocês têm, os trabalhos? Os planos futuros é fazer
continuar com o grafite, fazer exposições e projetos culturais para a cidade. Então, por vocês serem muito parecidos, assim, nos trabalhos que vocês fazem, como que é a reação das pessoas? As pessoas gostam porque, além do grafite, vê que a gente são gêmeos, né? E as pessoas se espantam porque, os dois têm o dom de fazer desenho, fazer grafite e se expressar. E as pessoas têm esse algo a mais na gente que acho que chama mais atenção. Para você, assim, como que é trabalhar com o teu irmão e como que é sentir isso que as pessoas perguntam, o que elas costumam perguntar? Eu gosto bastante de trabalhar com o meu irmão porque a gente se identifica, não precisa ficar conversando para saber o que um faz, o outro. Ele começa um trabalho, eu termino, eu começo, ele termina. E desde o primeiro trabalho nosso aqui em Joinville só foi positivo, né? Porque o primeiro trabalho que a gente fez foi na Beira Rio, ali numa escola de inglês, e ela não gostou só do trabalho em si, da arte, ela gostou de todo o processo, desde o recolhimento de lata, a gente não sujou o chão da calçada, não entupiu a pia dela, porque ela falou que já tinha um grafite anterior lá e foi muito negativo para ela. E ela gostou bastante desse processo nosso, né? Vocês, além de fazer o trabalho, vocês fazem o pós também, né? Recolhem tudo, deixam tudo em ordem. Esse feedback com os clientes foi muito interessante. É muito positivo da parte deles. E a gente ficou orgulhoso disso. O grafite representa nossas expressões de querer passar, e o grafite em si interage com as pessoas. E é uma forma muito direta com o público, porque a arte não está só em galeria, em livros para estudar. Na rua você está indo para o seu trabalho e você está vendo grafite, está vendo arte, né? O grafite, para mim e para o meu irmão, é forma de expressão. A gente consegue passar para as pessoas a alegria e o sentimento que a gente tem em forma de arte. E as pessoas se identificam, e isso é bom, porque não só a gente não faz a grafite só para o nosso ego, sim para as pessoas, porque as pessoas precisam um pouco de alegria e de arte na vida delas, e isso é muito importante. Os gêmeos Feitosa, assim conhecidos, mostraram o que sabem fazer. E você? O que você sabe fazer? Bom, essa edição do programa Você Sabe Fazer está chegando ao fim. E lembrando que se você perdeu alguma edição do programa ou quer assistir a alguma matéria em especial, todas as edições do programa Você Sabe Fazer ficam disponíveis no site e todos os vídeos em HD. Basta apenas acessar o site www.vocêsabefazer.com.br. Quero agradecer a sua companhia na edição de hoje e espero você no domingo que vem, neste mesmo canal às 14h30. Até lá! Tchau! Programa Você Sabe Fazer com Caroline Meyer. Oferecimento: Que Massa Pizzaria. Teleentrega no telefone 3207-3003. Ótica Santa Catarina, com laboratório próprio e 3 endereços na Rua do Príncipe.